Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube do Plural, ou então no próprio site do jornal. Eu sou Rogério Galindo, estou aqui para mais uma transmissão ao vivo nessa noite de sábado. Não é normal a gente fazer transmissões na noite de sábado, mas os fatos nos levaram a isso. A gente hoje vai ter uma conversa especial aqui com o vereador Renato Freitas, do PT aqui de Curitiba, que nessa sexta-feira passou por uma circunstância bastante impressionante. Ele foi não só detido pela Guarda Municipal, como no momento da detenção passou por algumas cenas de violência que chocaram a cidade. E a gente vai falar com ele aqui então para entender o que aconteceu desde o momento em que ainda não tinham chegado os guardas até o momento em que ele foi levado para a delegacia dentro de um camburão, numa situação bastante violenta e cheia de agressões. Não tem outra palavra para a gente falar aqui. A gente vai conversar então com o vereador Renato. Boa noite, vereador. Antes de mais nada, obrigado por ter atendido o nosso convite aqui, comparecer ainda aqui no sábado à noite. Eu sei que o senhor estava também no protesto hoje de tarde e deve estar com a voz aí meio prejudicada já essa hora. Estou um pouco. Salve, Galindo. Uma boa noite para nós, uma boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Satisfação poder falar, né? É importante, né? No mundo de tantas informações por tantos lados, há sempre uma guerra pela disputa da narrativa, né? Mas a manifestação de hoje foi bonita, foi gostosa e deixou assim essa sequela um pouco. Mas eu estou tomando um mel aqui, ó, que é para garantir a voz. Assim. Tá certo. Vereador, eu queria, antes de mais nada, é lógico que o assunto principal aqui vai ser a ação da Guarda Municipal. A gente também está tentando falar com eles, né, porque a gente quer ouvir todos os lados, mas os vídeos, né, que já vieram à tona deixam algumas coisas bem claras. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas antes, eu queria, para a gente entender exatamente o que aconteceu e por que tudo aquilo aconteceu, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que estava rolando aqui naquela hora, né? O senhor estava numa praça fazendo um protesto e houve uma confusão, um princípio de confusão ali com uma terceira pessoa, que até a gente já entrevistou também aqui também, nesse meio tempo, né? E eu queria que o senhor contasse a sua versão, então, dos fatos até que a guarda chegasse ali. Por que eles foram chamados? O que aconteceu naquele primeiro instante? Olha, o que aconteceu ali foi que a gente estava fazendo um chamamento, né, para o ato de hoje, fora Bolsonaro, e gritando no megafone ali, né, fora Bolsonaro, amanhã teremos atos, a política de vacina, que foi um fracasso, a política do controle da pandemia, de forma geral, que foi um fracasso, apontando alguns dados ali e entoando, né, o coro do fora Bolsonaro. De repente me chega uma pessoa, do nada, se apresentou como policial, falou que eu poderia, se eu estava pedindo o impeachment do presidente, falando mal do presidente, eu poderia ser preso pela Lei de Segurança Nacional e tentou pegar o meu megafone por isso, porque ele se apresentou como autoridade, né, como policial, e falando que eu estava cometendo um crime, né, tentou pegar o meu megafone. E eu percebi que ele não era policial, percebi, assim, a gente tem o trato ali, a gente acaba sabendo mais ou menos, né, eu pelo menos intuí, né, e realmente depois via a se confirmar, né? Ele não é policial. E daí eu fui indo para trás, não deixei ele pegar o megafone, e até aí eu achei que tava levando de uma forma cômica, assim, sabe? E tirando o microfone, andando para trás, falei, fora Bolsonaro! Só que de repente, o cara, eu falei fora Bolsonaro enquanto ele tava vindo, né? E ele, nossa, daí ele ficou possesso, daí pegou meu cabelo por aqui assim, ó, e eu puxei para trás e falei, opa, e não. E daí eu já fui no para trás, ele veio querendo dar um chute, daí ele começou a me agredir, assim, perdeu o controle. Daí eu peguei, eu tava com o megafone, falando ainda fora Bolsonaro, para ele, inclusive, também, e daí ele veio agredindo que ele se aproximou e eu tava andando para trás, só fiz assim, ó, puf, bati com o megafone no rosto dele. Daí cortou aqui e tal. E daí ele foi para trás, assim, daí ele viu que não dava, né, se desequilibrou e tal, viu que não dava, e saiu, e de repente voltou com a guarda municipal, e daí a guarda municipal não quis. Daí eu falei para a guarda municipal logo que ela chegou, falei, olha, tem aqui as testemunhas da farmácia, tem a moça aqui da pipoca, aqui do lado, né, a gente tá do lado do carrinho de pipoca, falei, ó, tem a moça da pipoca, tem todo mundo aqui para testar, e nós, né, para testar que ele que veio aqui, ele que falou que era policial, ele é que tentou pegar um megafone à força e tentou agredir a gente para pegar o megafone.
chamando ele de comunista, tal, nossa, totalmente fora da... Por isso que eu vi que ele não é policial, que ele é mais um fundamentalista da outra direita. E daí a guarda municipal... E tem a câmera em cima da prefeitura. Eu falei, ó, vocês têm acesso remoto à câmera, eu sei disso, né? Eles é que controlam as câmeras, eles têm acesso remoto na hora, eles poderiam dizer, ver que foi o cara que veio pelas imagens, tinha as testemunhas, mas eles queriam levar eu preso, e algemado, e no porta-malas da viatura. Eu falei, olha, então esperem chegar meu advogado, porque o gabinete ali do lado, né, eu estava na Praça Rio Barbosa, né, o pessoal do gabinete já tinha sido avisado, eles estavam ali na Praça Eufrásio Corrêa, na Câmara Municipal de Curitiba, então para chegar ali era 2 minutos. Eu falei, não, sem problemas, a gente faz todos os procedimentos de praxe. E daí aconteceu aquilo ali que aconteceu, né? Eles falaram 1, 2, 3, falaram entre eles, eles se comunicaram entre eles. 1, 2, 3. E daí um me jogou, o outro me pegou e, nossa, arrastaram meu rosto, ó. Tô tudo marcado. Arrastaram meu rosto no chão, tô com uma cãibra aqui, o rapaz virou meu pescoço assim, ó, de uma forma cruel, violenta e só para tirar uma foto, dando risada, sabe? Nossa, foi cabuloso, o que me faz pensar que talvez esse próprio rapaz que veio, talvez já veio para cavar uma falta, amando de alguém ou não, não sei, estou refletindo ainda sobre isso, galera. A gente falou, primeiro tem uma pergunta aqui do Luiz Costa, já vou fazer aqui, mas a gente falou também com, acho que é o Roberto, agora a memória me falha aqui, que é o sujeito que justamente, né, teve essa confusão ali, e ele diz na declaração que ele falou pra gente que antes dele abordar o senhor, já teria uma outra mulher ido falar com o senhor e que teria também, segundo ele, sido maltratada pelos manifestantes e que por isso que ele foi defendê-la. Teve isso? Não? Não, não. O que teve, e sempre tem quando a gente faz um ato fora Bolsonaro, algumas pessoas saem na janela, apoiam fora Bolsonaro, mas outras pessoas, naturalmente, falam Lula ladrão, Bolsonaro 2022. Mas ali, pessoalmente, ir falar com o senhor ou tentar uma abordagem, não tinha tido ninguém. Olha, teve muitas abordagens, a gente estava inclusive distribuindo poemas, né? A Não, gente não, estava. mas eu digo assim, de ter confusão, de alguém gritar com o Não, senhor não, ali não, no. não, 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 isso aí é fácil de se verificar por Tá. testemunhas, por câmera. Teve gente que falou Lula 2020, Lula, não, Bolsonaro 2020, teve gente, e a gente divergiu e tal, mas não teve ofensa, não teve ninguém encostou em ninguém, não teve nenhum desrespeito e muito menos agressão. Então é Uhum. totalmente diferente do que ele veio fazer. Uhum. Enfim. E o rapaz E perguntou, eu gostaria de responder aquela pergunta ali, pode o ser? Luiz Costa pergunta por que quando a Guarda Municipal chamou o senhor para ir até a delegacia, por que o senhor se recusou? Eu não me recusei, né? Tem gravado, inclusive, né, Luiz Costa? Talvez você saiba ou não, mas tem gravado, não está filmado. A própria Guarda Municipal filmou, né, a abordagem. E na abordagem ela fala para eu ir para a delegacia, eu não me recuso. Eu falo, eu vou à delegacia para cumprir todos os procedimentos de praxe. Eu só peço a paciência e 5 minutos para que eu vá acompanhado do meu advogado, para que eu não precise uma violação, que eu não passe por uma violação de direitos no trajeto ou mesmo no ato da prisão. E isso é um direito que eu tenho, né? Porque o feito ali eram diligências, né? Eu estava apontando aquele rapaz como um agressor meu, e foi realmente, eu mostrei os hematomas, tudo porque ele que iniciou a agressão, apontei os meios de prova, testemunhais e documentais, no caso, os vídeos, né? Apontei os meios de prova e tentei contar com o bom senso da Guarda Municipal também, né? Para que eles me tratassem também como um cidadão e não já como um criminoso, né? E para isso a presença do meu advogado era fundamental. E como eu disse, 5 minutos, sem nenhum problema. O que eu não queria é o que aconteceu, né? Não queria ser algemado e colocado no porta-malas da viatura para chegar na delegacia e depois de 6 meses ver a câmera, ver as testemunhas e falar, não, o Renato estava certo. O rapaz que chegou agredindo ele, mas e essa vergonha, essa humilhação e essa agressão que eu seria exposto já nessa prisão? Isso não voltaria atrás. Então eu tentei ser razoável com eles, né? O que eles não foram comigo. O senhor tem já um projeto, né, de lei que foi apresentado na Câmara recentemente,
para que a Guarda Municipal seja obrigada a usar câmeras nos momentos de abordagem e também para que os guardas passem por exame toxicológico regularmente, né? Algumas pessoas, desde que aconteceu o fato ontem, têm dito que essa abordagem mais violenta, mais truculenta de ontem pode ter sido causada com uma espécie de retaliação ao senhor por esse projeto de lei. Inclusive tem uma pergunta aqui do Breno Lopes, nosso leitor, sobre justamente isso. Acho que deu uma travada ali, perguntando se pode ter sido uma retaliação da Guarda Municipal em função desse projeto das câmeras. Eu acho que o vereador perdeu a conexão momentaneamente aqui. Vamos torcer para que ele consiga voltar logo para a gente fazer essa pergunta. O Breno Lopes é nosso assinante aqui, já tinha até entrado em contato com a gente para falar desse projeto. Só para explicar, né? Em outras cidades já existem leis como essa, por exemplo, em São Paulo, no estado de São Paulo, na verdade, existe uma lei como essa que obriga a polícia militar a usar as câmeras de segurança que ficam no próprio soldado, no próprio militar, e que filmam tudo o que ele fizer durante a ação, já que, né, muitas abordagens são depois julgadas como violentas, e isso é uma forma de prevenção, já que o policial, sabendo que está sendo filmado, que vai ser acompanhado, e que caso ele faça alguma coisa fora do que está previsto, ele vai ter que responder por aquilo, ele já age de maneira diferente. Inclusive, existem números aí indicando que houve uma diminuição de abordagens violentas em São Paulo por causa disso. O senhor acha que pode ter sido, vereador, uma espécie de retaliação pelo seu projeto? Existe algum indício de que tenha sido isso? Existe um indício muito forte, muito forte. O primeiro deles foi que no mesmo momento que eu protocolei internamente, dentro da Câmara dos Vereadores, esse projeto, que é como você bem, imagino, como você bem disse, eu caí por alguns instantes aqui a minha conexão, mas imagino que vocês, para evitar e fiscalizar o bom policial, o bom guarda, não tem medo de suas ações serem fiscalizadas, pelo contrário, ele tem a oportunidade de mostrar a sua boa atuação para que o Estado o contemple na medida do possível num desempenho na sua carreira, etc. Né? E, sobretudo, o cidadão, que é também resguardado, os limites da lei eles são obedecidos quando está sendo fiscalizado, e os estados que experimentam, né, essa política têm tido grandes êxitos, né, redução de mortes, etc. É uma medida muito boa. A segunda coisa é a questão do exame toxicológico, sabendo que a profissão na segurança pública, de forma geral, né, é estressante, extenuante, perigosa, e que submete esses profissionais a um processo também violento de militarização. Porque militarizar é ruim para toda a sociedade, inclusive para essas pessoas. Somando esses fatores, que são fatores que ajudam aí nos transtornos mentais, né, que causam transtornos mentais. Somando esses fatores ao fato de que os policiais, de forma geral, têm acesso cotidiano às drogas, é claro que isso não só pode, como isso realmente representa um índice altíssimo de dependência química dentro das corporações. Então, a gente não quer punir ninguém, a gente quer tratar essas pessoas para que haja aí uma segurança maior. Imagine você ser abordado por alguém que está ou sob efeito da droga, ou sob a abstinência da droga. É um problema individual de saúde, não é moral, etc. É um problema de saúde, mas esse problema de saúde afeta, no caso de um policial, a vida de muitas outras pessoas. E eu fiz esse projeto. O que aconteceu de imediato? De imediato, no mesmo dia, essa informação saiu lá de dentro da Câmara dos Vereadores, foi para o sindicato da Guarda Municipal, que publicou uma nota de imediato, um post, propondo uma lei que fiscalizasse a partir de câmeras e de exames toxicológicos o vereador que propôs isso, no caso eu. Então foi um ataque meio infantil, mas já foi um primeiro ataque. Num segundo momento, eu já comecei a receber ameaças no meu Facebook, recebi 2 ameaças, um de um policial militar e um de um guarda municipal, recebi ameaças no meu Instagram, daí de perfis fakes. Esse que eu estou falando, do policial militar, por exemplo, ele utilizou o perfil dele. Esse é o nível de impunidade que a gente está enfrentando. Ele usou o perfil dele
para falar que ia me dar tapa na cara e que ia me levar para a delegacia quando pudesse, porque eu era um esquerdista. Com o perfil dele. Então, é esse o nível, né? Difícil. A gente tem acesso às imagens até o momento em que o senhor é colocado na viatura, né? De fato, foi uma abordagem bastante dura, violenta, né? O senhor já foi detido outras vezes, né? A gente sabe que existe até uma, digamos assim, uma animosidade ali naquele momento, e talvez em função já desse histórico, não sei exatamente como é que o senhor vê isso, mas o senhor já tinha sofrido uma abordagem daquele jeito, com aquele grau de violência física? Olha, Galindo, infelizmente, não naquele grau, né? Nunca arrastaram o meu rosto no chão, assim, viraram o meu rosto para tirar foto. Aquilo foi muito por conta da posição que eu ocupo hoje como vereador. É um recado que eles querem mandar para mim de que eu ainda sou uma presa, né? Eles eram os caçadores ali, né? E eu era uma presa, ele pegou meu rosto, virou com a câmera de um outro policial que ria enquanto me fotografava. O que estava pegando meu rosto também ria, e isso está no vídeo, né? Dá para ver, mesmo com máscara, dá para ver que ele está rindo enquanto faz isso. Então, há uma animosidade. Fui abordado de forma violenta, mais que essa até, sabe, galera? Porque quando eu fui abordado pela Guarda Municipal em 2018, na Praça do Redentor, policial, um monte de viatura de policial na praça querendo dispersar a praça, uma ação relâmpago. Eu, panfletando durante a campanha para outras pessoas ouvir o policial chamando de lixo e mandando sumir, eu achei que era para as pessoas para quem eu estava panfletando, porque a praça estava cheia. E daí eles continuaram a repetir as injúrias. Eu olhei para trás e ele falou que era comigo mesmo. E daí eu falei, ó, lixo não, e outra, eu tenho o direito de ir, de vir e de permanecer. No que eu fui falar permanecer, saiu um guarda municipal do fundo, né, um pelotãozinho, uma tropa ali, saiu do fundo e pelo meu tom, talvez, ou pelo fato de eu ter respondido, o que ele não está acostumado, ele já tirou uma 12 e me deu um tiro de borracha que eu carrego as marcas até hoje. Ó, pedaço de plástico, ou de que material que é, não sei, carrego até hoje essas marcas, né? Isso foi extremamente violento. Eu tomei o primeiro, por isso que eu estou pedindo também toxicológico, porque eu desconfio, pelo tamanho do olho daquele cidadão, que ele estava sob efeito de droga. Eu fui para trás, virei de costa para me defender, ele me deu um tiro nas costas. E eu não estou falando de 10 metros, 20 metros, não foi um tiro acidental. Estou falando de 2 metros de distância. Um tiro de 2 metros de distância com calibre daquele, mesmo de bala de borracha, pode ser letal. Não é o procedimento. E aí? Então há uma animosidade, respondendo a pergunta, né? Há sim uma animosidade, há sim outras abordagens tão violentas quanto essa. O Everaldo Fernandes pergunta aqui se a Guarda Municipal explicou por que não chamou a autoridade competente, que era a PM, segundo ele. E eu pergunto, justamente aproveitando esse gancho aí, a gente tem acesso até o momento em que o senhor é posto na viatura. Depois daquilo, dentro da viatura, como é que continuou essa história do seu ponto de vista? Que bom que você perguntou isso. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uma música em inglês lá, super animada, um rock, AC/DC, essas coisas, assim, sei lá que música é, pra falar a verdade, não sei muito. Mas colocaram uma música animada e começaram a cantar e comemorar dentro da viatura, mandando mensagem que a P não sei quem, e foi um absurdo. O Everaldo pergunta aqui se eles explicaram por que não chamaram a PM. A função da guarda, a função constitucional da guarda municipal é a proteção do patrimônio público. Obviamente, numa ocorrência como essa, eles deveriam ter acionado a polícia militar, que tem aos montes no centro da cidade. Qualquer um que é curitibano e anda pela cidade, não raramente vai andar 5 quadras sem encontrar uma viatura. Raramente. E eles não chamaram justamente por isso, Everaldo. Porque a questão para eles era um gozo, uma fruição, um regozijo, era uma satisfação pessoal poder me prender. Aquela cena que o cara pega meu rosto, eu repito ela porque ela para mim foi a mais violenta. Me tratou como uma presa, como um animal abatido. Isso explica o porquê eles não acionarem a polícia militar.
O senhor chegou à Câmara agora recentemente, né? Esse é é o primeiro ano de mandato, né? Mas o senhor já tinha um histórico de militância e o senhor já tem aí um histórico, inclusive, com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal. Falando com algumas pessoas hoje sobre isso, até algumas pessoas preocupadas com a sua segurança disseram que o senhor deveria começar a andar com proteção pessoal, com seguranças mesmo. O senhor pensa nisso ou em mudar de estratégia do seu mandato? Porque o senhor disse que acha que isso é um recado, né? Esse recado pode chegar a outros níveis? O que o senhor pretende fazer a partir de agora? Olha, mudar, né, a forma de lutar, eu acredito que a gente não tem que mudar por medo, né? Tem que ser um reflexo de possibilidades, tática e estratégia política, tendo em vista o que a gente quer, qual que é o nosso objetivo. O meu objetivo é viver numa cidade que não me trate sempre como um subcidadão, como um subhumano, uma polícia que não me trate como inimigo, eu quero uma polícia que me trate como um cidadão. Essa polícia só vai existir quando a gente conseguir desmilitarizar minimamente as estruturas policiais. Desmilitarizar não tirar arma, essas coisas, assim, essa visão rasa que se tem. Desmilitarizar é retirar da lógica amigo-inimigo. É colocar na lógica cidadão. Um cidadão cometeu um delito, infringiu uma lei, portanto precisa ser investigado, se necessário preso e justamente julgado, de acordo com o devido processo legal. Esse é o caminho. Agora, o direito penal do inimigo não, que é o militar. O militar não julga. Militar não processa. Militar combate, aniquila o inimigo. Essa é a lógica militar por essência. E essa lógica militarizada chegou até a Guarda Municipal. Enquanto o movimento deveria ser o inverso. A ideia de guardas municipais, civis, comunitárias, menos armamentista, menos bélica, menos violenta e menos militarizada, deveria contaminar as outras estruturas de segurança pública, a fim de que a gente não vivesse numa Curitiba que só em 2020 a polícia matou mais de 100 pessoas. É a quinta em número, a nossa capital não é a quinta, nem com mais número de polícia, nem com maior número de bandidos e nem em população. Mas é a quinta capital mais violenta do Brasil, de violência policial. A polícia que é extremamente letal. Eu acho que esse tipo de denúncia a gente tem que fazer. Eu tenho fé na luta. Fé na luta quer dizer o quê? Que há riscos. E a gente, infelizmente, arca com esses riscos. Mas é claro que eu vou tomar muito mais cuidado a partir de agora. E esse projeto da Câmara nos policiais é um cuidado que eu estou tomando. Porque vai servir, inclusive, para me proteger. Não só eu, como todos os outros, como a mim. Que, infelizmente, são vistos aí como subcidadão na cidade de Curitiba. E como um subhumano no país de forma geral, né? O país que tem uma herança escravocrata como a que tem, só consegue se manter pela lógica do racismo, que é colocar no outro uma subhumanidade, uma subcidadania, uma nunca igual, sempre um pouco a menos. E a gente firma o pé no chão e diz não. E dizer não é enfrentar as forças que estão para dizer sim e para garantir o sim, né? E a gente está enfrentando. Espero que com sabedoria e com segurança. A gente hoje procurou tanto a prefeitura municipal, que é responsável pela guarda, né, quanto a Câmara, né, para saber se haveria posicionamentos. E eu, particularmente, achei um pouco curioso que a prefeitura reforçou a postura da guarda, disse que não houve nada errado, e a Câmara manteve um silêncio sobre o caso, que a gente imaginou que eles iam soltar uma nota, alguma coisa, né, defendendo um dos seus pares, né? O senhor chegou a falar com o prefeito? Eu não sou, Galindo, aí que você já respondeu a pergunta você respondeu na pergunta, né? Porque eu não sou um par deles, essa é a grande questão. Eu não sou um igual a eles. A minha mãe é paraibana, Galindo, empregada doméstica, que saiu do sertão da Paraíba tentar a vida em São Paulo, onde eu nasci. Eu vim aqui e não vim para Curitiba a partir de uma política de embranquecimento do país, como uma política de imigração que teve na nossa história. Eu vim aqui como um refugiado dentro do próprio país, fugindo da seca, da fome, a minha mãe. Eu vim para cá para morar em Piraquara, Vila Macedo. Lá eu morei 15 anos. Depois Tamandaré, depois Colombo, depois Pinhais. Só depois do ano 2000, eu tenho 37 anos. Só depois do ano 2000 eu consegui morar em Curitiba. E até hoje eu moro de aluguel.
Eu sou um jovem negro de periferia, nem tão jovem, tenho 37 anos, como eu falei. Então, eu sou um rapaz comum de periferia. Eu não sou um par deles, e por isso não tenho uma nota, por isso o prefeito, antes de saber o que aconteceu de fato, ó, esse exemplo que eu te falei aqui, ó, da minha mão, antes de eu chegar no hospital, no Cajuru, antes, o prefeito Rafael Greca tuitou dizendo que ele tinha confiança cega na Guarda Municipal e no procedimento e no treinamento que eles têm. Isso daqui foi uma covardia. Foi uma covardia tamanha que das 2 câmeras da praça que eu pedi, eles não mandaram a imagem nenhuma das 2 e falaram coincidentemente, as 2 câmeras queimaram, não funcionaram. Naquele dia, em específico, as 2. É muita coincidência para ser só coincidência, né? Tem uma pergunta aqui do Eugênio Vinci de Moraes. Sugiro perguntarem ao comandante da GM e ao prefeito Greca sobre essas ações da guarda contra o vereador Renato Freitas. Era justamente, né, o que a gente estava falando agora. Eu queria saber, politicamente, eu imagino que o senhor vá se pronunciar, etc., né, em plenário, mas do ponto de vista jurídico, o senhor pretende tomar alguma ação contra a guarda ou contra aqueles guardas? Existe alguma estratégia já definida nesse sentido? Olha, a gente vai instaurar os procedimentos cabíveis ali na corregedoria da Guarda Municipal, né? Mas, como eu disse, outros eventos tão violentos quanto, infelizmente, acabaram sendo engavetados pelo corporativismo. Então é isso, né? É uma luta de Davi contra Golias, né? É o prefeito Rafael Greca de Macedo, em primeiro lugar. E para a gente levar o raciocínio à raiz, né? E, portanto, sendo radical. O Rafael Greca de Macedo tem parentesco direto com Borges de Macedo, que em 1690 e pouco, primeiro ano de uma prefeitura de Curitiba, ele foi o primeiro prefeito. Eles eram a nobreza brasileira nesse momento da história. E a família Macedo é da nobreza de Portugal do século XII. Isso tudo está no livro do Ricardo Costa, aquele sobre as elites e etc. O que eu estou querendo dizer aqui O Silêncio dos Vencedores chama, né, o livro. Exato. Então, é isso. Ó, o título o silêncio do Greco e o silêncio da Câmara é eloquente. É o silêncio dos vencedores. E a mim cabe estar aqui contigo, falando uma versão dos fatos, falando o que ocorreu de fato e tentando, né? A gente, em toda essa conversa, vereador, tem um fundo que a gente não abordou ainda, mas que permeia tudo que a gente está falando aqui, que é o fato de o senhor ser negro, né? A gente tem hoje na Câmara Municipal 3 vereadores negros, se eu não me engano, o senhor, a Carol D'Artora e o mestre Pop, né? São só 3 de 38. O senhor acha que isso é um dos fatores? E se for, por que esses outros 2 vereadores não têm sofrido essa mesma abordagem? Como é que o senhor vê essa questão do racismo em relação ao senhor? Né, Galindo? É uma conjugação de fatores, né? Não é só porque você tem uma determinação que você poderia generalizar, senão todas as pessoas passariam exatamente pelas mesmas situações de opressão, por ser mulher, por ser negro, por ser gay. Mas, é claro, a luta e o conflito que a gente trava, igual eu falei, esse projeto meu, para que a Guarda Municipal utilize câmeras corporais, ele é um projeto que desagrada uma parcela que normalmente é a parcela que age com violência, que viola direitos, abuso de autoridade, tortura. É justamente quem tem mais medo de ser fiscalizado. E quem tem mais medo de ser fiscalizado são os mais violentos. E os mais violentos é aqueles que têm mais iniciativa, digamos assim, para chegar em mim e me tratar dessa forma. Então tem esse elemento central que é uma questão direta, né? Uma determinação direta de jogo de interesses, de conflito. E um segundo momento, que daí entra a questão do racismo, obviamente, que é o fato deles olhar uma pessoa negra sempre como um subcidadão. Se fosse por mais pobre que fosse, por mais que estivesse fazendo projetos aí contra um Marcelo Freixo da vida, o Marcelo Freixo da vida não é perseguido pela milícia, ameaçado de morte. E é verdade. Objetivamente, na luta política, um é inimigo do
Agora, o Marcelo Freixo nunca estaria andando numa rua e uma guarda civil do Rio de Janeiro iria abordar ele, mandar ele colocar a mão na cabeça, pisar sobre a cabeça dele, colocar... Nunca. Essa dimensão é racial. Então, o Erivelto, por exemplo... O Erivelto também, esqueci, é verdade. O Erivelto. A Carol entrou comigo, entrou há pouco tempo. Então, a história ainda nos dirá a reação da sociedade curitibana e das forças de segurança pública sobre ela. A mulher negra tem opressões outras, né? Se você vê o anuário da violência, o perfil do encarcerado brasileiro, mais de 90% dos encarcerados são homens. O perfil de quem morre violentamente pela polícia no Brasil, mais de 90% são homens. Então, a violência da segurança pública é sobre o homem negro. E outras violências, às vezes até mais cruéis, são contra a mulher negra. São violências diversas. E o Erivelto, eu acho que muito se dá por conta de que ele vem, né, de um meio mais... Ele vem de cima para baixo, digamos assim, né, não de baixo para cima. Ele vem da Rede Globo, ele vem já como uma figura pública estabelecida, com outras relações... E, enfim, acaba sendo um outro perfil nesse sentido. Então, a forma com que ele lida com isso e também que a sociedade lida e essas forças de conservadores lidam com ele é outra. Mas comigo, que representa a periferia, que representa uma parcela significativa, a majoritária da população negra, que infelizmente mora na periferia e que vê na polícia não alguém, não uma âncora ali, uma tábua de salvação pela segurança pública, resguardo da vida, servir e proteger, mas mais, infelizmente, como uma ameaça, como uma possibilidade de agressão, de discriminação, se vê na rua, toma geral. Então, tem um medo da população negra, isso daí está nas estatísticas todas, né? Então, é mais ou menos isso, um pouco dessa resposta. O senhor falou sobre mudar de estratégia, talvez, né, de se cuidar mais, para evitar novas situações, vou usar uma palavra eufemismo aqui, quase desagradáveis, né, mais situações desagradáveis como essa. Politicamente, o que o senhor imagina que vai acontecer? Por exemplo, está todo mundo se perguntando se o senhor é candidato a deputado no ano que vem, né? Tá no cenário isso ou não? E como é que o senhor vê essa situação? Olha, a questão é estratégia, né? Algumas coisas a gente pode evitar, mas outras não. Como que eu vou evitar que uma outra pessoa venha até nós, se apresente como policial, numa demonstração assim, meio de transtorno mental, como eu te falei? Eu imaginei que essa pessoa... Quero conhecer mais essa pessoa, saber quem ela é, porque me pareceu transtornada naquele momento, né? E também falsidade ideológica, né? Se apresentou como policial, não é um crime, né? Até. Mas daí, trazendo essa questão da lei da segurança nacional, de falar do presidente, de pegar à força o megafone, de silenciar à força, de agredir. Não tem como eu evitar isso, né? Eu reagi. E reagiria de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que eu não vou fazer é ficar quieto e deixar uma pessoa me agredir, me bater, roubar o meu megafone e sair. Então, são questões aí que é muito difícil de evitar. O que eu posso fazer é ter alguém próximo do ramo da segurança, um segurança andar com... Marcelo Freixo faz isso, anda com segurança. Minha segurança é Deus, para te falar a verdade. Eu estou por Deus, aí não consigo ainda me adaptar a uma forma de sistema aí que me obrigue a entrar numa paranoia e ser congelado pelo medo, que é ter um segurança ao seu lado. Talvez a história, a necessidade me obrigue. Não estou aqui dizendo dessa água não beberei, mas não gostaria de beber dessa água, para te falar a verdade, Galindo. E a segunda parte da pergunta, né? Se eu vou sair... Olha, eu já tinha imaginado, porque... de sair antes, né? Porque a gente sempre faz isso para tentar fortalecer a chapa do partido, né? A gente já tem... O senhor já foi candidato a deputado, inclusive, né? Eu já fui candidato a vereador em 2016, fui candidato a deputado em 2018, fui candidato a vereador em 2020, provavelmente serei candidato em 2022, depois de 2024, não sei. Enquanto eu acreditar que esse ainda é um caminho e as pessoas acreditarem em mim, eu serei. O que não pode, Galindo, é as pessoas se aproveitarem da circunstância de você ser um político, no meu caso, para me violentarem e quando eu denunciar, dizerem, ele quer fazer uma denúncia pública porque ele quer palco.
Então, isso é uma mensagem muito cruel, né? Muito cruel, porque ela diz o seguinte: mesmo você, jovem, negro, de periferia, que é abordado constantemente, uma vida toda discriminado, diminuído, que eles querem colocar você no seu espaço, que atrás de um balcão, fui empacotador de mercado, fui balconista, eu trabalhei nos subempregos, pelo menos subremunerados, né, que não dão perspectiva de vida, e ali você está no teu lugar, ali você não é um problema. Quando você sai dali, você é abordado, violentado, etc, etc. E daí a mensagem que eles querem passar é o seguinte, é que mesmo que você ascenda e vire um representante dos seus, se você, primeiro, você ainda é violentado, e pior, porque se antes você não tinha voz, agora a tua voz é desacreditada. Então é tudo parte de uma mesma estratégia de silenciamento, e isso eu acho deplorável. O senhor viu o vídeo da Guarda, já que eles divulgaram? Assim, eu não sei se aquele vídeo é oficial da Guarda Municipal ou se foram só aquelas pessoas que estavam ali. O senhor chegou a assistir aquilo? Eu vi um vídeo lá, não sei se é o mesmo que a gente está falando, porque esse negócio de vídeo, hoje em dia, né, celular, quem tem um celular tem um... Então, mas porque eu ia perguntar, porque eu achei estranho eles divulgarem aquilo, assim, em tese, para dizer que estavam certos e o próprio vídeo mostrar tanta coisa errada, né? Exato. O vídeo mostra que o policial chegou comigo, eu tratei ele respeitosamente, falei dos direitos que eu tinha, falei da obrigação que eu tinha também, e mais, falei que aquela obrigação que ele me colocava naquele momento, eu cumpriria ela. Eu iria à delegacia, fazer os procedimentos, eu falo nessas palavras, realizar os procedimentos, que é a praxe, e só gostaria que eles tivessem uma compreensão para eu não ir sozinho. Só tinha a chave no meu carro, gostaria de dar a chave do meu carro para uma pessoa, para que essa pessoa fosse na delegacia, o outro para que fosse meu advogado, sem nenhum problema, e para me resguardar. O vídeo mostra isso. Só que eles estão tão presos nessa vontade de me prender que a mínima brecha possível que eles falam, tô certo. Aí a gente está certo. Tem uma vítima, tem alguém falando, aí a gente não tem erro. E eles estão tão cegos e bitolados nessa vontade que eles mesmos atuaram contra eles, ao meu ver, porque aquele vídeo mostra que eles foram, no mínimo, agir com abuso de autoridade, não precisava toda aquela violência, porque eu mesmo não manifestei nenhuma violência, nem verbal e nem física contra eles, como o próprio vídeo demonstra, né? Tinha uma outra pergunta que o Sandy chegou a colocar na tela, do Ivan Luiz Camargo dos Santos. Doutor Ivan pergunta ao vereador qual é a maior dificuldade no combate ao racismo estrutural contra as instituições de segurança pública. Olha, a polícia é um grande problema. Eu acho que a maior dificuldade, com certeza, é a militarização da sociedade. A militarização da sociedade serviu não só na história brasileira, mas na história internacional. A militarização da sociedade é sempre para subjugar outros povos. Os romanos eram ultra militarizados. Talvez o grande exemplo de império militar tenha sido o de Roma. O império moderno é o dos Estados Unidos, obviamente. Como que mantém aquela máquina? Construindo cotidianamente um inimigo. Porque é só esse inimigo que justifica tamanho gasto. Hitler criou. Até então também os inimigos eram externos na lógica da guerra. No caso do Brasil, no caso da Alemanha nazista e de outros lugares que tiveram limpezas étnicas, né, os Balcãs, sei lá, aquelas quebradas todas lá, né, na Europa, no leste europeu, vários lugares que rolou muita treta, muita guerra, eles constroem um inimigo interno para justificar esse aparato. E o inimigo interno no Brasil sempre foi a população negra, né? Historicamente dizendo, primeiro pelas leis no pós-abolição, lei da vadiagem, lei da capoeiragem, crimes de batuque, ou seja, vagabunda, tudo que você fizesse, se não estivesse trabalhando, era crime. Estando na igreja, crimes de batuque, estando na capoeira, capoeiragem, estando na rua, vadiagem. Vadiagem não era estar na rua ou cometer algum delito. Vadiagem era estar na rua sem condição de sustento próprio, sem que você conseguisse demonstrar que tinha condição, ou seja, era para a população negra naquele momento. Então, há uma história que constrói a instituição policial junto com a lógica de controle
da população negra, e um controle pela letalização, pela morte, como a gente vê na guerra às drogas. Hoje, a ponta de lança desse controle é a guerra às drogas. Essa guerra às drogas tem que ser atacada, a gente tem que compreender melhor por que a gente mata tanta pessoa por causa de uma substância. Ah, a substância gera tragédia? Gera. Eu tenho um amigo que é dependente de crack, eu sei a tragédia que gera a droga. Mas é dessa forma que a gente vem combatendo, dar resultado para o usuário? Não, porque isso não é uma política de saúde. É uma política de segurança pública. De saúde, ninguém liga. O usuário de crack que está no centro de Curitiba, ninguém liga. Mas o que vende a droga, todo mundo liga. Por quê? Como? A serviço de quem? E mais que isso, né, para terminar essa lógica, eu trabalhei, e isso tudo tem a ver com o racismo institucional, sabe? A guerra às drogas é um elemento internacionalmente, os Estados Unidos já reconheceu isso, tanto que eles estão legalizando, por exemplo, a maconha em vários estados dos Estados Unidos, e estão captando os recursos, os tributos, e investindo em comunidades negras e hispânicas que foram especialmente violentadas pela política de guerra às drogas, né? Atingidas negativamente com política de encarceramento e morte. Eu acho que esse tipo de política tem que haver aqui. Por quê? Eu trabalhei no Pão de Açúcar, por exemplo, de empacotador, e eu vendia as mercadorias, galera. Ó, tá aqui, ó, empacotava e vendia. A operadora de caixa que estava ao meu lado cobrava e também vendia, portanto. Nós é que vendíamos. Para uma pessoa leiga, quando sai de casa e vê o sol lá em cima, depois volta de tarde e o sol está lá, ela acha que o sol está girando em torno da Terra. Para a pessoa que vai no mercado todo dia, ela acha que o responsável pela venda das mercadorias dela é o operador de caixa e o empacotador, por exemplo. Mas a verdade é que é o Abílio Diniz quem determinava toda a venda dentro do mercado, mesmo sem ele nunca ter pegado uma mercadoria. É a mesma lógica no comércio de drogas. Pessoas ricas, brancas, com boas influências políticas, normalmente até políticos, alguns, grandes empresários de táxi aéreo e de tantas outras formas de exportação e importação, é que realmente faz o tráfico de drogas no país. Mas quem é preso na guerra às drogas? O jovem negro de bermuda, sem camisa, de chinelo, com uma arma na mão, tentando sobreviver a partir de uma lógica violentíssima e de um mercado informal que, enquanto tiver demanda, vai ter alguém vendendo. É uma lógica absolutamente irracional, de um ponto de vista da política de segurança pública que se preocupe com a vida. Mas ela é racional de acordo com uma política que é fazer um controle populacional, sobretudo da população negra e pobre nas periferias. Eu acho que para combater o racismo estrutural, a gente tem que colocar esses temas na mesa, na ordem do dia, e debater eles com seriedade. Eu não sei se o Sandy tem mais alguma pergunta aqui de espectador. Tem aqui o Berkeley Costa, sobre as imagens feitas pela câmera da Praça Rui Barbosa. Será que estava funcionando dessa vez as câmeras? É o grande mistério, né? Da última vez, 2 câmeras ao mesmo tempo não estavam funcionando coincidentemente. Então a gente espera, talvez se a prefeitura, o que eu estou imaginando de fato é o seguinte: a Guarda Municipal vai olhar e vai falar, não, olha, eu acho que dá, como o vídeo que eles fizeram agora, achando que estavam, né, que eles estavam mostrando que foi tudo certo, sendo que foi tudo errado. Então, acho que numa possibilidade de cegueira da guarda, o que é muito possível, como esse vídeo que eles estão divulgando por aí demonstra, eles podem nos dar essa possibilidade de provar aí a nossa inocência. Outra possibilidade é que eles peguem e façam edições, né? Tentem pegar uma parte aqui, uma parte ali, para tentar construir o discurso deles a partir dos vídeos. E outra possibilidade que é a maior, e infelizmente é essa, né? De falar que a câmera estava olhando para outro lugar, que o controlador não viu nada acontecendo e por isso não filmou, ou mesmo que estava estragada. Eu acho que depende muito de uma pressão civil das instituições. Por isso seria, Galindo, tão importante uma nota pública da Câmara dos Vereadores exigindo uma investigação mais aprofundada do caso, né? O senhor chegou a falar com o presidente Chico Kuzma, não? Ele me ligou hoje de tarde. Falou que estava com alguns problemas pessoais e etc. E que por isso não ficou sabendo do que tinha acontecido. Ele está com um parente na UTI, eu soube também, né? Mas quem sabe ainda dá tempo, né? Não sei se tem mais alguma pergunta aqui, Sandy. A Isabel
Cristina Celestino. Jornalista, você não vai perguntar sobre as sugestões que ontem ele... sobre as agressões que ontem ele cometeu a pessoas da comunidade. Eu acho que ela está falando da questão do megafone, que o senhor até já admitiu, né, que usou ali naquele momento para reagir, e o senhor admitiu uma agressão, né, pelo que eu estou entendendo. Né? Com certeza. Foi, como eu disse, a agressão partiu desse rapaz, ele veio até nós, tentou agredir, deu voz de prisão, falou que era a polícia, chutou, deu soco, avançou, né? E eu estava já com o megafone na mão, num reflexo, bati com o megafone nele, sim. Não nego, não. As câmeras também vão demonstrar isso. Eu não sei, ela disse as agressões, eu não sei se estava se referindo a mais alguma coisa, até se a pessoa quiser complementar aqui, eu não sei. Todo o demais, como eu disse a você, todo o demais foi no megafone, foi no âmbito do discurso. Pessoas que falaram, Lula ladrão, eu falei Bolsonaro genocida, todas no âmbito do discurso. E obviamente, sem palavrões, sem injúrias, só no âmbito do discurso. Então, eu acho que eu não considero isso agressões. Mais alguma coisa, Sandy? Não sei se tem mais alguma. Acho que não, pelo jeito. Vereador, a gente já tomou 46 minutos do seu tempo numa noite de sábado, não era a intenção também tomar sua noite toda, mas eu acho que é importante, e aqui eu falo já como, né, até em nome do plural aqui, o plural existe em parte para fiscalizar justamente, né, abusos contra direitos das pessoas em geral, não só da população negra, mas a gente sabe que existem abusos contra os direitos das mulheres, das minorias em geral, LGBT, etc., né? Então a gente está aqui para isso, e não é o caso aqui de... até houve essa pergunta, né, sobre as agressões aqui, né? A gente até acha que, vamos supor que alguém chegue à conclusão que o senhor tenha exagerado ou que seja culpado da agressão a outra pessoa que estava ali naquele momento, né? Nada justifica, e aqui eu falo do meu ponto de vista mesmo, né? Nada justifica o comportamento que a Guarda Municipal teve em relação ao senhor, aquela truculência de jogar a pessoa no chão, botar o joelho em cima, algemar, e como o senhor disse ainda, né, fazer foto como se fosse um troféu que eles estivessem levando para casa. Então eu aqui nesse momento, até independente do que o senhor tenha feito ou não, e isso acho que já que foi levado à polícia vai ter uma investigação, e se for o caso vai haver as consequências para as duas partes, e isso é o que a gente espera numa sociedade normal, né, que as pessoas sejam responsabilizadas por seus atos, até aí acho que ninguém discorda, né. Agora, o que a gente quer é que a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o aparato de segurança do Estado também seja responsabilizado pelas possíveis violências que venha a cometer, e nesse caso a gente acha que é importante tratar, porque o senhor, como disse, né, virou um representante de uma comunidade, e a nossa preocupação aqui no plural, desculpa falar desse jeito, mas nem é tanto com o senhor, porque afinal de contas, pelo menos o senhor tem alguma visibilidade, né? Mas o que a gente fica se perguntando aqui é se eles fazem isso com um vereador em praça pública, no centro da cidade, a nossa preocupação passa a ser também o que está ocorrendo na periferia de noite, quando ninguém está vendo, com uma pessoa que não tem essa visibilidade, essa voz. Né? Então a nossa preocupação aqui no plural é, lógico, com o que aconteceu ontem, mas também disso como um sintoma do que pode estar acontecendo com as forças públicas de segurança aqui em Curitiba. Por isso a importância, e por isso a gente publicou aí hoje diversos textos sobre isso, fez questão de ouvir o senhor, porque acho que é um momento em que a gente tem que, quando acontece isso de uma maneira assim tão visível, a gente tem que parar, aproveitar essa oportunidade para discutir e impedir que isso venha a se reproduzir de uma maneira tão sistemática como a gente sabe que vem acontecendo nos bairros, principalmente nos bairros mais distantes de Curitiba. Então, agradeço, senhor, pela participação aqui, independente de qual tenha sido a cena anterior, que a gente não tem acesso a câmeras ainda, né? E a gente vai tentar, lógico, também. A gente fez questão hoje de ouvir o rapaz, né, que estava ali e tudo, porque a nossa intenção não é, usando o vocabulário, né, bem popular, não é passar pano para ninguém, mas é cobrar que as autoridades policiais
ajam conforme a lei. É simplesmente isso. Então, agradeço, senhor, pela sua participação aqui e pela paciência de perder 49 minutos da sua vida de sábado à noite, depois de um protesto aí para prestar esses esclarecimentos para todo mundo aqui. Eu que agradeço, Galindo, muito obrigado. Como eu disse, esse projeto da fiscalização das câmeras corporais é um momento muito importante na história das instituições pelo país. É um movimento que está ocorrendo em vários estados, que vai demorar mais ou menos, mas vai chegar e vai ser realidade em Curitiba, e isso vai responder um pouco essa questão, né? Se comigo, sob os holofotes da democracia, sobre as garantias que tenho como vereador, são os amigos e a rede que construo enquanto figura política, acontece isso na frente de uma câmera, imagine ali no Tatuquara, imagine ali no Vila Esperança, imagine lá no Vila Leonice, no Vila Pantanal. É claro que ocorre muito mais, e o pior de tudo, Galindo, é que quem pode fiscalizar essa atuação é a população. Mas nós estamos numa cidade em que 77,5% do eleitorado votou para presidente numa pessoa que tinha como principal pauta bandido bom é bandido morto. Uma pessoa que já chegou e que falou expressamente, né, que declarou expressamente que é a favor da tortura. Então, é claro que a polícia e as forças de segurança pública são reflexo dessa sociedade, e não exatamente o inverso. Esse movimento também tem que vir da base. Por isso é tão difícil por isso esse desvio do foco. Por isso as pessoas não querem os dados que a gente tem de fato, filmado e documentado, é essa agressão que a Guarda Municipal, por exemplo, fez sobre mim. Mas tudo aquilo que querem discutir é aquilo que ainda não se tem certeza, porque não se tem ainda as imagens. E depois, quando tiver as imagens, vai ser outra coisa, e outra coisa, sempre uma estratégia. Mas ele segue firme, segue aí com fé na luta. Valeu, galera. Certo. Vereador, obrigado pela sua atenção. Eu sei que o senhor vai ainda dar bastante entrevista sobre esse caso, vai dar bastante repercussão, e a gente agradece por ter dado essa atenção aí na noite de sábado para o Plural aqui. Obrigado para todo mundo também que está assistindo. Queria aproveitar e avisar, na segunda-feira à noite aqui, a nossa próxima entrevista ao vivo, essa já programada, não por nenhum fato como aconteceu ontem, mas é com o ex-senador, ex-governador Roberto Requião. Então, quem quiser assistir, 19 horas na segunda-feira, Roberto Requião vai ser entrevistado aqui pelo Plural nesse mesmo canal. Vereador, obrigado a todo mundo que assistiu, brigadão, e a gente volta segunda-feira, então. Valeu, Galindo. Valeu, galera. Falou.